Atos, no primeiro capítulo, vamos ler o versículo 14. Eu vou ler na Almeida Corrigida Fiel, que diz assim: todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas, com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e seus irmãos. Deixa a sua Bíblia aberta aí no livro de Atos dos Apóstolos. Queridos, neste livro, Lucas descreve os primeiros dias da igreja e o que aconteceu com aqueles apóstolos que Jesus havia chamado. Aquela igreja vivia no poder do Espírito Santo. Era uma igreja que pregava, que testemunhava por toda parte, onde eles passavam, com ousadia e intrepidez, de forma que milhares de pessoas se convertiam, eram alcançadas, eram salvas num único dia. Muitos enfermos eram curados, mortos ressuscitados e endemoniados eram libertos. Mas quando você lê o livro de Atos, você percebe que uma das características mais marcantes e constantes naquela igreja era, segundo o relato de Lucas, a oração coletiva, a oração como igreja, como comunidade, como povo de Deus. Desde o primeiro capítulo de Atos, esse que nós lemos agora, antes ainda do Pentecostes, depois no dia de Pentecostes, e conforme você vai lendo o livro de Atos, em todo o desenrolar da história, capítulo após capítulo, versículo após versículo, a oração coletiva está presente na vida dessa igreja. E nós começamos algumas semanas atrás a falar sobre o tema da oração. Irmãos, quando nós vemos estas coisas que estão aqui na Bíblia, na palavra de Deus, será que alguma coisa que está aqui foi exagerada? Será que alguma coisa que está aqui, foi uma inverdade? Não. Tudo o que está aqui é exatamente o que acontecia naquela igreja dia após dia. E quando nós vemos isto e olhamos para a igreja nos dias em que nós estamos vivendo, nós vemos uma grande diferença. Você já viu algum morto ressuscitando? Mas Paulo estava pregando e um irmão que estava na janela enquanto ele pregava, lá no terceiro andar, cochilou, caiu e caiu morto. Paulo vai lá, ora por ele e ele ressuscita. As pessoas eram salvas, eram libertas, eram curadas. Aquela igreja viu o mover sobrenatural do Espírito Santo. Mas o que eles tinham que nós não temos? Se você ler o livro de Atos, você vai perceber que eles oravam muito, que eles oravam constantemente. Eu acho que uma das razões pelas quais nós não vemos o que eles viram é que nós não oramos como eles oravam. Tem gente que, se for convidado para um churrasco, antes do convite terminar, ele já está falando: estou dentro, estamos junto. Se for para uma festa, não importa o dia e horário, eu dou um jeito de aparecer nessa festa. Aliás, diz até um ditado aí que crente não bebe, mas come, que é uma beleza. Você já ouviu esse ditado? Não está na Bíblia não, viu, irmãos? Mas é uma verdade. Se convidar para um passeio, para uma viagem, pode contar comigo. Mas algumas pessoas, alguns cristãos, quando você chama, vamos orar, eles sempre têm alguma coisa mais importante para fazer. Que pena que o churrasco seja mais importante do que orar. Que o futebol seja mais importante do que orar às vezes. Ou que qualquer outra coisa seja mais importante do que orar. Os apóstolos aprenderam com Jesus, vendo o seu exemplo, sobre a necessidade, a importância
importância e a eficácia da oração coletiva. Afinal, Jesus nos ensinou assim: se 2 de vós, isso já é plural, 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. E Jesus em seguida disse: porque onde estiverem 2 ou 3, coletividade, reunidos em meu nome, Jesus disse, aí estou eu no meio deles. E os discípulos entenderam o que isso de fato significava. Irmãos, o livro de Atos nos mostra que a oração coletiva, a oração como igreja, fazia parte do cotidiano da igreja primitiva. Em primeiro lugar, antes de Pentecostes, que é exatamente o versículo que nós lemos. A última promessa que Jesus fez antes de subir aos céus diante dos discípulos foi a de que ele enviaria o seu Espírito, o Espírito Santo sobre aquela igreja. E desde a ascensão de Cristo até o dia de Pentecostes, 10 dias se passaram. Eles tinham uma promessa feita por Jesus, mas eles não ficaram de braços cruzados. O que é que eles fizeram? O que nós acabamos de ler. Perseveravam unanimemente em oração. A oração coletiva uniu a igreja, homens e mulheres. Quem eram esses que perseveravam? Basta você ler os versículos anteriores, os apóstolos, mas não apenas eles, também as mulheres, Maria, mãe de Jesus, os irmãos de Jesus, todos está escrito, todos perseveravam e perseveravam unanimemente em oração. Sabe o que significa unanimemente? É muito simples entender isso. No final da palavra está a palavra mente. Temos 2 palavras aí. Unanimemente. Unânime significa um. Eles perseveravam com uma só mente, com um só pensamento, um só desejo, um só objetivo, uma só expectativa. E qual era essa expectativa? Receber o cumprimento da promessa, receber o Espírito Santo que Jesus prometeu. E por isso, porque eles tinham uma promessa, e porque eles criam nessa promessa, eles perseveravam dia após dia, unidos em oração, buscando unanimemente a Deus. Jesus fez a promessa e subiu aos céus. E o que os discípulos foram fazer? Orar. Vamos orar e vamos esperar no Senhor. Um dia se passou e eles perseveravam orando. 2 dias se passaram e eles perseveravam em oração. 3 dias se passaram e eles perseveravam em oração. 4 dias, mas onde está o Espírito Santo? Vamos perseverar em oração. Nós temos uma promessa. Enquanto isso, vamos orar. 5 dias, o Espírito Santo não desceu. Vamos orar. 6 dias e eles perseveravam em oração. 7 dias, 8 dias, perseverando em oração, queridos. Unânimes, todos juntos, com o mesmo propósito. 9 dias e eles perseveravam, desejando o mesmo, buscando o mesmo, orando com o mesmo objetivo. Eu imagino que eles oravam: Senhor, envia o teu Espírito, porque eles tinham uma promessa, sabiam que Jesus iria enviar, porque ele disse: ficai em Jerusalém até. E eles estavam esperando esse dia, esse momento, clamando: Senhor, na presença dele, envia o teu Espírito, cumpre a promessa, cumpre a tua palavra. E o que aconteceu, queridos? Jesus nos ensina a orar e perseverar.
Orar sem desanimar, insistentemente, intensamente. Isso foi antes de Pentecostes. O que a igreja fazia antes de Pentecostes? Orava unanimemente. Mas, em segundo lugar, no dia de Pentecostes. Irmãos, quando nós recebemos uma promessa de Deus, isso não significa que nós não temos que fazer nada, que nós temos que cruzar os braços. Deus prometeu, Ele vai fazer, eu vou ficar aqui dormindo. Não. A nossa maior responsabilidade é orar. O nosso trabalho mais importante é orar. Olhe para o ministério de Jesus. Ele foi enviado pelo Pai. Ele veio em obediência ao Pai. Ele sabia que o Pai o sustentava, que o Pai o conduzia em sua missão. Porém, Jesus orava constantemente. Antes de começar, 40 dias de oração e jejum, se retirando exclusivamente para orar. No momento mais difícil, mais sombrio da vida de Jesus, quando ele estava prestes a ser crucificado, sabendo do peso que ele iria carregar sobre os seus ombros, não apenas a cruz, mas o peso dos pecados da humanidade. A Bíblia diz que Jesus chama os seus discípulos para orar com ele, para orar juntamente com ele naquela madrugada. Ele não queria ficar sozinho, ele queria pessoas orando com ele. E quando os discípulos dormem e não conseguem orar, ele vai despertá-los: venham orar comigo. Jesus deu exemplo e eles aprenderam. No 10º dia, após a ascensão de Jesus, 50 dias depois da sua ressurreição, chegou o dia da festa judaica de Pentecostes. Irmãos, a oração coletiva, quando nós oramos juntos como igreja, com a igreja, unidos com os nossos irmãos, de mãos dadas, mas não apenas de mãos dadas, mas com o coração entrelaçado, conectado, o nosso espírito é fortalecido, a nossa comunhão é fortalecida, a nossa fé, a nossa esperança é avivada, é renovada. Você sabia disso? Pode ser que depois do 3º dia um deles estivesse meio, mas já estamos aqui há 3 dias, orando, e nada aconteceu. Faz 3 dias que Jesus subiu. Eu acho que no 3º dia vai acontecer alguma coisa, porque ele ressuscitou no 3º dia. E o Espírito não veio no 3º dia. E vamos para o 4º dia. Talvez um deles estivesse realmente começando a desanimar, mas ele ouve alguém do seu lado orando: Senhor, envia o teu Espírito. Senhor, nós queremos a promessa, nós queremos receber, nós queremos ver aquilo que o Senhor vai fazer. E assim, irmãos, quando nós oramos juntos, a oração dos nossos irmãos também serve de ânimo, de incentivo para que nós continuemos crendo. Porque no dia de Pentecostes, 50 dias depois da ressurreição de Cristo Jesus, o que os discípulos estavam fazendo? Você vai para o capítulo 2 de Atos. Os discípulos estavam orando. Começo do capítulo 2, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Eles continuaram perseverando em oração. Como sabemos que eles estavam orando? Sabemos porque o capítulo 1 já diz que eles estavam juntos, unânimes, perseverando em oração. Tem gente que diz: eu prefiro orar sozinho lá na minha casa. Não gosto de orar na igreja, não gosto de orar com os irmãos. É claro que você deve orar também na sua casa, mas você deve também orar com a igreja, deve fazer todo o esforço para estar reunido com o povo de Deus, orando, buscando, juntamente com os irmãos. A Bíblia diz em Provérbios, no capítulo 18, que quem se isola, quem diz eu vou ficar sozinho, busca interesses egoístas. Essa é para você que diz: eu gosto de orar sozinho, não gosto de orar com ninguém não. Quem se isola busca interesses egoístas e se rebela contra a sensatez. Irmãos, como igreja, nós precisamos compreender a importância de orarmos em unidade,
de orarmos juntos, uns pelos outros, de conhecermos as necessidades dos nossos irmãos. 10 dias juntos, orando. Tem gente que não consegue orar nem 10 minutos. E 10 dias. Eles estavam ali cada vez mais unidos, cada vez mais unânimes, com mais comunhão. Quando nós oramos uns pelos outros, no mesmo propósito, no mesmo lugar, como eles estavam orando ali, uma unção especial de Deus se manifesta. E não sou eu que estou dizendo isso, a Bíblia diz, ali, na unidade, Davi diz no Salmo 133, onde há unidade, onde há comunhão, onde há união, o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. Você crê nisso? Você quer ser abençoado por Deus? Comece a orar coletivamente, comece a se unir com os seus irmãos para orar uns pelos outros, para receber oração, para orar por eles, para orar em concordância, para buscar juntamente com eles, porque depois de 10 dias de oração unânime, veja comigo, Atos capítulo 2, versículo 2, veja o que aconteceu, e de repente, veio do céu um som, veio do céu. A resposta das nossas orações não vem dos homens, não vem da terra, não vem dos nossos recursos. Com as suas orações, quando você ora com o povo de Deus, quando você se une em oração com o povo de Deus, você acessa um depósito sobrenatural de bênçãos de Deus. Veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso e encheu toda a casa em que estávamos assentados. Aleluia. Todos perseveravam, toda a casa foi cheia, e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Irmãos, foram vistas, a manifestação sobrenatural do Espírito Santo era visível, era palpável naquele lugar, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Irmãos, Deus poderia ter enviado o Espírito para uns e não para outros, mas todos estavam buscando. Sabe por que às vezes a gente vem num culto e tem gente que sai cheio da graça do Senhor, que vai para casa alegre, se regozijando, pulando de alegria, e tem gente que volta com a mesma cara feia que entrou, porque não buscou, porque não se dobrou diante da graça do Senhor, porque não se achegou diante do trono da graça, no mesmo lugar, na mesma igreja. Mas aqui a Bíblia diz que eles buscavam todos unanimemente, com um só coração, com um só desejo, com um só objetivo, e Deus envia o seu Espírito sobre todos são cheios do Espírito Santo, todos falam em outras línguas que nunca haviam falado antes, porque todos estavam buscando unanimemente, e assim Deus manifesta a sua glória de uma maneira singular, quando há oração coletiva no meio da igreja, unânime, em unidade, em concordância. Fazia mais de 900 anos que o profeta Joel profetizou, e há de ser que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Séculos se passaram, quase 1000 anos, mas depois de 10 dias de oração unânime da igreja de Cristo, a promessa se cumpriu. O poder de Deus se manifestou, irmãos, como nunca antes na história da humanidade. Assim a igreja de Cristo começa no dia de Pentecostes, no poder do Espírito Santo, na cidade de Jerusalém, em um ambiente de oração. E eu pergunto para você, por que é que nós não vemos as mesmas coisas? Que nós não oramos nem 1% do que aquela igreja orava. Em seguida, Pedro vai lá e prega o seu primeiro sermão, porque uma multidão veio assustada com aquele barulho, com um monte de gente falando em outras línguas que eles nunca haviam falado antes. Pedro prega e
3.000 pessoas recebem a Jesus no mesmo instante. Isso é o que o Espírito Santo faz numa igreja que ora. Quando a igreja ora, irmãos, unanimemente, coisas sobrenaturais acontecem. A palavra de Deus se cumpre. A promessa se cumpre. As promessas se realizam, porque Deus age na terra quando o seu povo ora e clama pelo seu agir. No dia de Pentecostes, a igreja orava. Antes estavam orando, no dia estavam orando, e depois aí que não dava mais para parar de orar, porque o Espírito Santo veio com poder, porque eles receberam o toque sobrenatural do Espírito de Deus. E aí, número 3, depois de Pentecostes. O que acontece depois de Pentecostes, irmãos? Considerando que a manifestação do Espírito Santo e o início da igreja acontecem em meio a muita oração, eles até poderiam dizer, bom, agora nós já recebemos, nós já alcançamos, não precisa mais orar, agora vamos só aproveitar a onda. Não foi o que eles fizeram. Pelo contrário, depois de receber a promessa, continue orando, porque eles continuaram orando e orando e orando constantemente, orando nas casas, orando no templo, orando nas ruas, orando na praia. Você vai vendo o livro de Atos e vê esse povo orando em todo lugar, irmãos. Atos 2:42, vai para o versículo 42. E perseveraram, isso já é depois do Pentecostes, perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Você está perseverando na oração? Ou você só ora aqui no domingo, quando a gente diz vamos orar? Em todo o livro de Atos, você vai lendo o livro de Atos, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, e você vai vendo uma igreja unida, uma igreja que caminha no mesmo propósito, orando constantemente, buscando o Senhor em tudo, perseverando na oração. Se você não ora com a igreja, como é que você vai ver o propósito de Deus se cumprindo na sua vida e na sua igreja? Como? E qual era a realidade daquela igreja que orava constantemente, que perseverava na oração? Vai para o versículo 43. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos pelos apóstolos. Irmãos, o poder de Deus se manifesta em uma igreja que ora, em uma igreja que busca o Senhor, que prioriza o seu tempo com Deus. Nós não estamos falando de uma igreja que se reunia para orar uma vez por mês. Uma vez por mês a gente faz uma vigília, não. Uma vez por semana a gente se encontra para orar, não. A Bíblia diz que eles perseveravam todos os dias na oração. Oração unânime na igreja. Você vai para o capítulo 4, vai virando as páginas aí, capítulo 4, está escrito que Pedro e João, queridos, foram presos pelos líderes religiosos dos judeus. E no dia seguinte, quando foram soltos, eles foram até os irmãos, eles já se reuniram novamente, porque eles não queriam ficar um dia sem estar reunidos, buscando o Senhor. Então eles compartilharam com a igreja o que havia acontecido naquela prisão. E aí, versículo 24, ao ouvirem isto, levantaram unanimemente, mais uma vez, unanimemente, a mesma palavra que lemos lá no início, a voz a Deus, e disseram: Senhor, tu que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, e reticências. E aí você tem na sequência desses versículos, até o versículo 30, as palavras que eles oraram unanimemente. Mais uma vez, a igreja orando junta, a igreja reunida, a igreja no mesmo propósito, em comunhão, unida, orando ao Senhor. E no versículo 31, você já tem o resultado dessa oração. Sabe o que aconteceu? Pouca coisa, dá uma olhadinha lá, Atos 4:31. E tendo eles orado, tremeu o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com intrepidez a palavra de Deus. O lugar tremeu. Sabe o que é isso? Um terremoto aconteceu naquele lugar, em seguida, em resposta à oração do povo de Deus. Irmãos, quando nós oramos,
terremotos acontecem. Terremotos físicos e terremotos espirituais, porque se houve um tremor de terra naquele lugar, além disso, todos mais uma vez foram cheios do Espírito Santo. Irmão, sabe quando isso vai acontecer? Quando todos orarem unanimemente. Não quando 10% da igreja se reunir para orar. Não quando 15% da igreja entender que precisa orar. Mas quando 100% da igreja entender, eu preciso orar com os meus irmãos. No capítulo 6, no versículo 4, os líderes da igreja, os apóstolos declararam: mas nós perseveraremos na oração. Irmãos, nós precisamos perseverar na oração. Aí quando você vai para o capítulo 12, já pulando uma grande parte da história, porque nós não temos tempo de ver todos os capítulos de Atos aqui nessa noite. Vai para o capítulo 12, você vai descobrir que o Herodes aprisionou o apóstolo Pedro, colocou em uma prisão, e havia 4 grupos com 4 soldados em cada grupo, vigiando aquela cela, para que não houvesse nenhuma chance de Pedro escapar daquela prisão. Atos 12, versículo 5. Leia comigo. Pedro, então, ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. João Ferreira de Almeida diz: a igreja orava com insistência. Não é orar um pouquinho e desistir. Não é orar 5 minutos e desanimar. Não é orar um dia e desanimar. Não é orar 2 dias e desanimar. É orar até receber a resposta do céu. Você está disposto? Você quer receber algo de Deus? Você quer experimentar o que Deus tem para a sua vida? Você quer experimentar o que Deus tem para a sua família? Você quer ver o que Deus pode fazer e quer fazer na sua casa? Ore insistentemente. Em resposta às orações da igreja, mais uma vez, Deus age. A Bíblia diz que Deus enviou um anjo àquela prisão onde Pedro estava, naquela cela, no meio da noite. De repente, a Bíblia diz, as algemas que prendiam as mãos de Pedro, elas simplesmente caem, elas vão ao chão. Pedro, juntamente com o anjo, começa a caminhar por aquela prisão. Eles passam pelos guardas e Deus simplesmente deixa aqueles guardas ou cegos ou adormecidos, porque eles não viram nada. Pedro vai passando na frente dos guardas e de repente eles chegam e tem um portão de ferro. Sabe o que a Bíblia diz, irmãos? Que a porta de ferro, os efeitos especiais são a melhor parte da pregação, não perca, hein? A porta de ferro se abriu por si mesma. Pedro não precisou tirar as algemas, elas caíram nos seus braços. Pedro não precisou dar um chute na porta, Pedro não precisou chamar o chaveiro, a porta abre e ele só precisa passar, porque a porta que Deus abre, ninguém fecha. Mas o que a igreja estava fazendo enquanto Pedro estava sendo liberto da prisão? Em seguida está escrito que ele foi para a casa de Maria, mãe de João Marcos. E quando chegou lá, descobriu por que é que Deus havia enviado um anjo para soltá-lo da prisão. Porque quando ele chega do lado de fora, ele já está ouvindo. A porta está fechada no meio da noite, talvez fosse já de madrugada. E Pedro ouve, a igreja está orando. Ele ouve o povo clamando, o povo orava. Aquela hora da noite, a igreja estava reunida em oração. É por isso que eles viram coisas que nós não estamos vendo. É por isso que eles experimentaram coisas que nós nunca experimentamos. É por isso que não havia entre eles necessitado algum. É por isso que milhares e milhares e milhares eram salvos e batizados todos os dias. Mas quando você continua caminhando no livro de Atos e vai para o capítulo 16, vai lá comigo no capítulo 16, meu irmão. Paulo e Silas, depois de orar por aquela moça e ela ser livre do espírito maligno, eles foram presos. Paulo e Silas estavam na prisão.
E por volta de meia-noite, Atos 16, vai para o versículo 25. O que é que eles faziam? O que está escrito aí, irmãos? Atos 16, 25. Oravam e cantavam hinos a Deus. Nós já apanhamos, nós já fomos presos, nós estamos aqui num cubículo, sem luz, no cárcere interior, com os nossos pés e mãos presos no tronco. O que a gente pode fazer? Você pode estar com as suas mãos presas, com seus pés presos, você pode não estar enxergando nada, como eles não enxergavam nada naquela hora da noite, em uma cela escura e fétida, certamente. Mas a sua boca está livre, você pode clamar, você pode orar, não importa o horário, era meia-noite. E eles podiam falar, não vamos fazer barulho, não. Eles oravam bem alto, porque todos os prisioneiros, está escrito, os escutavam. E o que acontece em resposta à oração? Mais uma vez, um terremoto veio de repente, de modo que os alicerces daquela prisão foram abalados e todos os prisioneiros foram soltos. Irmãos, essas coisas acontecem em uma igreja que ora, em uma igreja que entendeu a importância básica, fundamental, essencial da oração. Por isso Paulo diz, orando em todo o tempo. Quero, pois, que os homens levantem mãos santas em todo o lugar onde você estiver, ore. Mas se há um lugar em que nós precisamos estar reunidos orando, é aqui na casa de Deus. Nós precisamos nos reunir para orar, irmãos. Nós precisamos separar tempo para orar com a igreja, se queremos viver aquilo que Deus planejou para nós. Em seguida, vem salvação a uma família inteira. O carcereiro cai prostrado diante de Paulo e Silas, vendo o poder sobrenatural do Espírito Santo, vendo o mover de Deus, e ele diz, senhores, o que eu devo fazer para ser salvo? E eles apenas dizem, creia no Senhor Jesus e será salvo, você e a sua casa. Você quer ver a sua casa sendo salva? Comece a orar, comece a buscar o Senhor, comece a orar pela sua família, comece a orar pelos seus. Naquela mesma noite, ele e toda a sua casa foram batizados e se alegraram muito. Queridos, Deus quer fazer grandes coisas na sua vida, na sua casa, nessa igreja, na igreja brasileira, na igreja em toda a terra. Deus quer fazer grandes coisas no nosso país. Você está vendo quantas coisas ruins estão acontecendo no Brasil? Se você acha que algumas coisas precisam mudar no Brasil, você só pode fazer uma coisa: orar. Você pode orar. Você pode orar. Daniel era um estadista. Daniel tinha um alto cargo na Babilônia. Quando disseram, a partir de hoje é proibido orar, Daniel disse, isso não muda nada. E a Bíblia diz que exatamente como ele fazia antes, 3 vezes por dia, ele se prostrava em oração diante do seu Deus, e orava, e orava, e orava. O que é que você está fazendo pelo seu país? A melhor coisa que você pode fazer pelo Brasil é orar. A melhor coisa que nós, como igreja, podemos fazer é orar, irmãos. E a Bíblia diz que nós devemos orar pelas autoridades, que nós devemos orar por todos os homens, porque é a vontade de Deus que todos os homens sejam salvos. Eu quero terminar compartilhando um testemunho que nós vimos aqui, inúmeros exemplos na Bíblia. Se você continuar lendo o livro de Atos, faça isso na sua casa, comece no primeiro capítulo. Se você ler um por dia, até em fevereiro dá para você ler o livro inteiro, que são só 28 capítulos. E você vai entender por que a igreja precisa orar, porque você precisa se unir em oração à igreja. Mas eu quero dar agora um testemunho de algo que aconteceu nos tempos modernos. Aliás, algo que aconteceu há poucos anos. Há um pastor lá em Nova York, de uma igreja muito conhecida, o Brooklyn Tabernacle, ou Tabernáculo Brooklyn, no bairro do Brooklyn, que é o pastor Tim Cymbala. Depois de anos no ministério, com uma igreja grande, com milhares de pessoas na cidade de Nova York, ele tinha 3 filhas. E a sua filha mais velha, a primogênita, desviou-se dos caminhos do Senhor. E aquela moça chegou no seu pai e disse, eu não quero mais saber de Jesus, de igreja e nem de vocês. Eu vou embora dessa casa. E ela fez como um filho pródigo.
que pegou as suas coisas e abandonou a sua família. E disse, eu quero aproveitar a vida. E ela se lançou nas drogas, na prostituição, vivendo dissolutamente. Você pode imaginar o que é isso? Para um pastor, para um homem de Deus, consagrado ao Senhor, em uma grande igreja. Irmãos, o pastor Tim conta que a esposa dele entrou em depressão e vivia chorando pelos cantos. Mais entristecido a cada dia, chorando pela sua filha. Ele pensava, ele disse, em desistir e abandonar o ministério. Ele dizia, como eu posso servir ao Senhor com a minha filha nesse estado? Ela foi embora de casa, e eles só se falavam por telefone, e as notícias sempre eram péssimas, porque ela estava totalmente cega, nas trevas, longe da luz. E ele orava, pedia ao Senhor que fizesse algo naquela situação, que mudasse o coração de sua filha. E ele conta que 2 anos depois que a sua filha se desviou e foi embora de casa, um dia Deus falou com ele, enquanto ele orava, e disse assim, a partir de agora, não quero que você fale mais com esse assunto, a respeito desse assunto, com ninguém, nem com a sua mulher, nem com a sua filha, não converse mais com a sua filha, não mande mais dinheiro para ela, e não fale com ninguém mais sobre essa situação, fale apenas comigo. E ele falou isso para sua esposa, ela ficou assustada. Mas alguns meses depois, queridos, aquela igreja no Brooklyn, em Nova York, estava numa terça-feira à noite, reunida em oração. Ele disse que haviam centenas de pessoas orando, e buscando o Senhor, e clamando. E de repente, enquanto ele orava, chegou até ele um bilhetinho, um pedacinho de papel, que uma jovem irmã escreveu, dizendo assim para ele, pastor, eu sinto fortemente em meu espírito que nós devemos agora, com toda a igreja, orar pela sua filha. Ele ficou assustado com aquilo, porque ele não falava mais sobre esse assunto com ninguém. Ele falou com Deus e sentiu que aquilo realmente vinha de Deus. E ali ele pediu para um pastor auxiliar, um dos pastores auxiliares da igreja, conduzir um clamor, e toda a igreja que estava ali reunida, deu as mãos, e se uniram, clamando unanimemente, Senhor, restaura a vida da Chrissy, alcança essa jovem, abre os olhos dela, que ela seja liberta, que ela seja livre, que ela volte-se para o Senhor. A igreja fez uma batalha de oração unânime, como um exército, unidos de mãos dadas, clamando por aquela jovem naquela noite, para que ela fosse livre das garras de Satanás. Irmãos, quando o pastor ia para sua casa, dirigindo, ele falou para sua esposa, e ele disse a ela, meu bem, eu creio que tudo já está resolvido, porque Deus ouviu a oração da sua igreja. Ele foi, se deitou na sua cama e dormiu, como há tempos ele não conseguia dormir. No dia seguinte, ele estava no banheiro se barbeando, quando a sua esposa sobe correndo e diz, meu bem, a nossa filha está aqui, a Chris está aqui e quer falar com você. O pastor desceu as escadas correndo, ele conta. Desceu para o térreo onde estava sua filha, e quando ele a viu, ela pulou nos seus braços e chorava, e ele começou a chorar juntamente com ela, e ela pedia perdão, pai, porque eu pequei contra o Senhor, eu pequei contra Deus, eu pequei contra a minha mãe, eu pequei contra o meu pai, contra a igreja, contra mim mesma. E ela diz, perdoa-me por ser tão rebelde. E o pai disse, é claro que eu te perdoo. Mas preste atenção no que ela disse em seguida. Ela falou, papai, e esse testemunho eu ouvi diretamente do pastor Tim Simbala. Ela disse, papai, quem orou por mim na noite passada? Ele ficou assustado. Aí ele disse, por que, Chrissy? Por que você está perguntando isso? Ela disse, eu estava dormindo no meio da noite. Eu acordei e tive uma visão. E eu via pessoas orando por mim, e Jesus vinha até mim, e abriu os meus olhos, e me mostrou o lamaçal de pecado em que eu estava, um abismo em que eu estava perdida.
e que eu estava condenado ao inferno. Mas em seguida, após me mostrar isso, Ele me abraçou, colocou os seus braços em volta de mim e disse: mas eu amo você e estou perdoando você agora. E ela pergunta: quem estava orando por mim? E seu pai disse: a igreja de Cristo Jesus orou por você. Irmãos, isso é um testemunho real. O pastor Tim Simbala tem hoje 82 anos de idade e continua pastoreando em Brooklyn, Nova York. Quando a igreja de Cristo se une para orar, o céu se move. Porque o Deus Todo-Poderoso, o Deus Soberano é quem diz: clama a mim e responder-te-ei. É o Deus que diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Ele não diz para nós orarmos, porque orar vai apenas acalmar o nosso coração. E de fato, quando nós oramos, é claro que nós lançamos sobre Ele a nossa ansiedade, a paz de Deus invade o nosso coração, tudo isso acontece. Mas além disso, quando nós oramos, o céu se move e coisas sobrenaturais, o impossível acontece. Mas a igreja, irmãos, precisa acordar, precisa despertar para a necessidade urgente de orar coletivamente. Você está satisfeito? Você está satisfeito com o que está acontecendo na sua casa? Você acha que é só isso que Deus quer fazer na sua casa? Você acha que é só isso que Deus quer fazer no Brasil? Só isso que Deus quer fazer em Umuarama? Só isso que Deus quer fazer em você? Se você acha que é só isso, que basta ser salvo e escapar do inferno, então você não precisa orar mais. Mas se você tem certeza de que há muito mais, de que o Deus que começou a boa obra na sua vida quer aperfeiçoá-la, quer trabalhar em você, quer agir através de você, quer usar a sua vida. Irmãos, quando apresentaram Paulo diante de uma autoridade romana, os judeus simplesmente disseram: aqui estão aqueles que estão transtornando o mundo. Uma igreja que ora vai causar transtorno, sim. Vai causar transtorno no inferno, vai causar transtorno nas trevas, porque o inferno será saqueado e nós vamos ver as portas do inferno sendo invadidas. Preste atenção. Jesus não disse que o inferno não iria conseguir tirar as pessoas da igreja. Não foi isso que Jesus disse. Jesus disse que o inferno é que não iria prevalecer contra a igreja. Sabe o que isso quer dizer? Que nós vamos tirar as pessoas de lá no poder do Espírito Santo, que vidas serão transformadas, que vidas serão tocadas, como essa jovem que estava lá na sua casa dormindo, mas quando a igreja se uniu para orar por ela, e clamou, e creu, e buscou unanimemente, o inferno foi derrotado no mesmo instante. Os olhos dos cegos serão abertos, vidas serão transformadas. Nós podemos ver, queridos, um verdadeiro avivamento na nossa cidade, na nossa nação, se nós nos unirmos para orar. Orar com o povo de Deus não é um peso, não é chato, não, é um privilégio. Acorde para isso, desperte para isso. Deus disse pela boca do profeta Isaías: a minha casa, preste atenção, a minha casa será chamada casa de oração. Diga isso após mim: a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos.